Ele está falando o seguinte, ó. Não acham nossa oposição egoísta abrindo várias chapas? A união não seria melhor? Tenho medo do Celso como presidente. Ele cresceu e afundou a Unimed. Nós estamos vendo já um movimento ali de pré-candidatos que se uniram, né, de um lado e de outro, mas essa grande união para uma formação de uma chapa única ainda não aconteceu. Como é que você enxerga, Quintela, essa situação? Me parece muito claro, né, que se a oposição quiser realmente bater de frente com a situação, eles não têm outra possibilidade, eles precisam se unir, né? Então, ô Laranja, para mim está muito claro, sendo bem honesto com você, que, como eu posso dizer, que todas as candidaturas, eu falo com tranquilidade aqui, que todas as candidaturas estão colocando a sua vaidade à frente do interesse do Fluminense. Não tenho a menor dúvida disso, tá? E é muito difícil, o ser humano ele é vaidoso naturalmente. Ele é vaidoso, nós somos vaidosos, né? Só que a gente é vaidoso mais para uma coisa, menos para outra. Eu tento muito lutar contra isso, sabe, Laranja? Porque eu acho que você deve ser vaidoso em algumas coisas, mas não em outras. A minha esposa briga muito comigo por causa disso, porque, por exemplo, eu sou um cara um pouco relaxado, com roupa, com estética, e ela acha que eu tenho que me arrumar melhor, ela briga muito comigo quanto a isso. Isso é uma vaidade boa, né? Agora, no tocante, por exemplo, a você querer exercer um cargo político, o ideal seria sempre que você fizesse isso, até que você quisesse ter uma carreira, mas que você fizesse isso colocando o interesse público, por exemplo, ou o interesse de alguma coisa à frente e não o seu. Quando você se coloca à disposição para ser presidente do Fluminense, por mais que você queira ter, né, a vaidade de ser o presidente do Fluminense, o interesse do Fluminense tem que estar à frente desse seu interesse. Se você quer ser um deputado federal, um governador, para poder você dizer que você é o governador, até nesse momento, mesmo você tendo essa vaidade, esse objetivo, o interesse público tem que estar à frente do teu interesse. Então, o grande problema é esse. Quando, por exemplo, vou fazer uma crítica que talvez ele não vá gostar. E dela, deixa eu só fazer um adendo aí, porque eu sei que você é um cara também que gosta de filosofia. Na República de Platão, Platão fala sobre isso, que a política para o homem público é um fardo, porque ele se enxerga capaz de melhorar a vida da coletividade e por conta disso ele abre mão de muitas coisas na vida dele. Então não tem que ser encarado como um privilégio, é na verdade um fardo. Perfeito o que você está falando. Eu acho até que você citou aí a República, né? Eu amo Platão, eu amo Aristóteles, são os meus filósofos favoritos. A República, a Política do Aristóteles é um livro maravilhoso, a Política do Aristóteles, que também fala muito sobre isso. E na verdade, eu extraí um pouco dessa minha ideia da minha influência pelo livro A Política do Aristóteles. Mas assim, onde eu quero chegar com isso? Eu ouço, por exemplo, eu valorizo muito o discurso, a narrativa. As minhas análises, elas são muito feitas, embasadas em cima das narrativas. Quando eu ouço, por exemplo, eu vi ali que o influente falou do Adhemar, mas quando eu ouço o Adhemar falando, por exemplo, publicamente, que ele negociaria uma junção de chapa, sendo que ele teria que ser o cabeça da chapa, deixando isso muito claro, porque ele diz que eu já deixei de ser candidato na última eleição, isso demonstra, né, que ele tem ali a vaidade dele de querer ser o cabeça da chapa. Quando você vê o Celso, que disse que não iria mais ser candidato a cargo público, o Celso chegou a falar isso, que ele não seria mais candidato a cargo público no Fluminense, e de repente ele aparece do nada, sem ter solidificado uma campanha, porque isso o Adhemar até fez. O Adhemar, ele solidificou a campanha dele desde o início. Só que tu vê que são projetos de vida. Tu vê que não é um projeto de Fluminense, tu vê que é um projeto de vida. Quanto ao Matheus, isso aí a gente já sabia, porque o Mário ele nunca escondeu. Se tem uma coisa positiva no Mário, que a gente pode dizer, é mais honesto o Mário nesse ponto. Porque ele nunca escondeu que isso é um projeto de vida para ele, ser de presidente do Fluminense. Você entendeu?
Então, assim, na verdade, todos esses candidatos, na minha opinião, eles estão colocando à frente um projeto pessoal de vida e não um projeto de uma missão de vida de tentar contribuir com o Fluminense. Então, fica muito difícil. A junção das chapas do Iespa com o Horta e o Ademar, ela foi um passo importante. O Iespa também lançou a candidatura dele com uma certa antecedência. O Horta foi uma coisa meio que no escuro também. Eu acho que o Horta ele tem na minha opinião, eu não conheço ele, mas pelo que eu ouço falando, como ele fala, como eu vejo as manifestações dele, ele padece um pouco de liderança, entendeu? Ele padece um pouco de liderança. Ele tem não vejo uma liderança nele. O Influente está até falando aqui, Quintelo Ademar abriu mão da candidatura na eleição passada, eu sei, o Influente. E ele usa isso como justificativa para ser candidato. Só que isso não é esse o argumento. Não é esse o discurso. Tá? Não é esse o discurso. Então, o cara tem que estar ali para uma missão. E não para fazer disso uma coisa de, vamos dizer assim, objetivo pessoal. E é isso que acaba acontecendo. Então, no final das contas, é tudo vaidade. Tudo vaidade. Se a gente for falar, por exemplo, de capacidade, aí a coisa fica pior. Porque eu não vejo em nenhuma liderança do Fluminense hoje, na minha opinião, preparo para exercer a função de presidente do Fluminense. Não vejo ninguém. Nem no Matheus. Você tem o Rolim, que para mim seria o cara, a melhor liderança da oposição para realmente debater o Fluminense. Você tem um outro, só que aí ele é uma linha um pouco mais, no bom sentido, radical da oposição, que seria o Alexei Dantas, que seria um cara um pouco mais radical do que o Rolim, e aí teria um pouco mais da dificuldade da retórica política mais conciliadora, e o Rolim tem isso. E aí acabou que o Rolim fechou com o Celso, para o Celso ser o cabeça. O Celso que realmente é uma figura política popular, mas é uma figura política que está alheia ao processo político há muito tempo. Então, assim, para mim o cenário é muito claro. Todo mundo buscando vaidade, querendo ter uma candidatura, e a única candidatura realmente estruturada e com ideias e projetos, mas que tem uma liderança fraca, na minha opinião, é a situação. É isso, cara. Eu sou favorável à alternância. Eu acho muito importante a alternância no poder, irmão. O Sergião, eu vou botar outro superchat aqui, que tá mais ou menos no mesmo assunto, aí eu já passo a bola para você. Manda, solta obrigado aí. Pingou, parou, e o nosso amigo Pedrão chegou junto mais uma vez aqui, e aí não tem jeito, né, pessoal? Vai rolar, né? Obrigado! Será que eu vou conseguir parar agora? Consegui, pô. Aê! Ele tá falando o seguinte, ó. Até entendo a oposição não se unir. Nenhum deles é confiável ou apresentou capacidade. O que eu mais gostava era o Rolim, apesar da inexperiência com futebol, se uniu ao Celso num ato de desespero. Como é que você enxerga, Sergião, essa situação, primeiramente, da oposição do Fluminense, que até agora não se uniu realmente para bater de frente com a situação, e como que você enxergou esse movimento do Rolim se juntando ao Celso Barros? Vamos lá, para começar, o que Quintela falou foi perfeito, mas muito perfeito. Ele pegou o aspecto humano ali, né, da vaidade, disso para justificar ali a não união, mas tem outro aspecto que eu queria trazer para o jogo. O aspecto que a gente não tem uma oposição de fato. A oposição, de fato, mesmo a frente ampla, que já estive lá, já fui convidado, eu converso com todo mundo, converso com o Rolim, converso com a rádio, converso com todo mundo, que eu quero o bem do Fluminense, eu estou aqui para tentar propor, falar. Mesmo a frente ampla, ela não é um grupo político com participação no Conselho. A gente tem um problema estatutário. Onde se faz verdadeiramente oposição, gente? Vamos ser sinceros. Não é pegando o microfone aqui, abrindo do YouTube e falando por uma bolha. Se faz realmente oposição vetando uma conta no Conselho. Se faz oposição pedindo vistas. Se faz oposição fazendo barulho. Se faz oposição como a gente fez. Foi o único ato de oposição que teve numa galera que rompeu com o Mário, que até ontem estava com o Mário, e para mim rompeu
pensando em aspectos políticos, pode ser outros aspectos, mas convocando uma assembleia e o Mário saindo correndo dizendo que foi ele que convocou. Então a gente tem um problema maior. O Fluminense, isso aí o nosso querido Vilela falou muito bem, que já foi conselheiro desde o Arnaldo Santiago. O Fluminense não tem alternância de poder na sua história. O Fluminense se mantém em poder na história. A alternância do poder só acontece no Fluminense, vou usar uma palavra do Vilela, quando dá bagre. Quando acontece que nem um Abade. O Abade faz uma merda do caramba, não tem capacidade daquilo, aí todo mundo se explode o grupo político dele, se explodiu, escolheram uma liderança errada, se explodiu o grupo, e aí tem alternância de poder e entrou o Mário. Mas a história do Fluminense, desde sempre, é feita pela continuação de poder, porque nós temos um estatuto do qual o cara que ganha a eleição, ele já tem quase o conselho todo, o outro que perde teria 15 cadeiras. Se perder de capote, ele tem todas as cadeiras, as 150 cadeiras. As outras 150 cadeiras que são de beneméritos, hoje a gente tem, sei lá, tem que atualizar o site do Fluminense, tem lá no Transparência, para quem quiser ver essas informações do Transparência. Deve ter 70 ou 80 beneméritos, que a maioria vai morrendo, ou vai se afastando, ou não quer ser conselheiro. Com isso, o cara entra com 120 pessoas, ou 220 pessoas, entra com tudo. Porque caraca, ele elege. Não, então, é presidente, deputado, senador, tudo, meu irmão. Não faz sentido. A eleição do Fluminense é feita para perpetuação de poder e não desenvolvimento de uma oposição. Não é de hoje esse papo aqui. Se a gente tivesse nos anos 80 e tivesse o YouTube, alguém ia pegar o microfone e ia falar: não tem oposição no Fluminense, os nomes são fracos. Nos anos 80, alguém falaria a mesma coisa que a gente está falando agora. Nos anos 90, falaria a mesma coisa. A não experiência do Rolinho com futebol, como vai ter experiência se a oposição não consegue nem botar no conselho? Ele teria experiência se ele estivesse no conselho. Ele teria experiência se fosse que nem o Estatuto do Flamengo, onde quem perde a eleição é majoritário no Conselho Fiscal. Aí o Rolim podia ser presidente do Conselho Fiscal e vetar a conta do Mário quando estivesse errado. Ia ter jogo político acontecendo. Isso pode dar problema? Pode. Se as pessoas não souberem usar isso, pode dar problema. Mas você teria vigilância. Independente, gente, olha, independente se você tem um lado político ou outro, torça para que o seu opositor esteja também ali no Congresso, esteja onde for. Senão o poder fica desmedido. O poder precisa de equilíbrio, o poder precisa de representatividade. E a gente não existe isso no Fluminense, cara. Não existe isso no Fluminense. E aí, só chegar na última parte, acontece o desespero. Como não existe equilíbrio, não existe representatividade, para mim, o nosso melhor quadro da oposição, um cara que tem capacidade de oratória, um cara que é subprocurador do Estado, um cara que sabe falar, um cara inteligente, né? Tem que se juntar num cara que tem mais recall de nome. Ele tem que se juntar no Celso, porque o Celso tem maior recall de nome. Só que o problema, que aí já é opinião, tá? O resto, tudo que eu dei aqui são fatos. Aí são opinião. O problema é que tem que medir. O recall de nome é ótimo. Tem um cara com muito nome, mas se o nível dele de popularidade for baixo, se a rejeição dele for maior do que a aprovação, esse recall não vai valer de nada. E o que está acontecendo? Uma imagem de um cara que podia ser uma força da oposição está sendo vinculada com um cara que é uma imagem antiga do Fluminense. Uma imagem, um cara que nos ajudou muito, tá? Ajudou o clube da terceira divisão, quando teve lá atrás do Unimed, nos ajudou muito. Mas é um cara que hoje posta no Twitter brincadeirinha para zoar com o Mário, em vez de estar colocando proposta. Você é obrigado a fazer uma união sem medir se isso vale a pena para você. Sérgio, quem dá a cara a tapa como eu dou, você dá, e os políticos do Fluminense estão dando, tem que estar ali sujeito à crítica. E você falou o negócio que você está falando da política aí, do cara falar, etc. Porra, o Ademar esse dia estava cobrando do Mário que ele tem que demonstrar o imposto de renda dele. Porra, pelo amor de Deus, né, irmão? Insinuando que o Mário poderia teve alguma coisa errada
E estaria no imposto? Se tivesse errado, estaria no imposto? É até de uma ignorância. O Mário declara. Vamos lá, vamos criar um caso hipotético. O Mário ganha dinheiro de empresário. Gente, caso hipotético. Vou fazer que nem o Conselho Fluminense. Hipotético. Lembra disso? Hipotético do Conselho, reunião do Conselho. Ele tava falando. Ele vai botar isso no IR dele, gente. Pelo amor de Deus. Que doideira, gente. Não, ó, tem isso que chega a ser primário. Você falou, obviamente. Segundo, o que eu quero dizer é o seguinte: não tem sentido o cara que quer ser presidente do Fluminense vir a público para atacar o outro, que basicamente foi isso que ele ficou fazendo, até no debate com o Vilela, o tempo todo era isso, gestão perdulária, que não sei o que. Gente, e aí? O que vai ser feito? Aí quando você falava, quando o Vilela cobrava isso, aí o Amar dizia assim para ele: tá no meu projeto, tá no site. Meu irmão, o nego nem olha site. O canal é o melhor momento, um canal desse aqui é o melhor momento para tu falar das tuas propostas. É o melhor momento. Isso aqui é um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O André Moran, que é do grupo Tricolor de Coração, que ficou esses anos inteiros do lado do Mário e agora desertou. O André Moran, eu vi no chat do Flu Resenha, lá que ele foi no Flu Resenha esses dias, debater com outro conselheiro que é pró-gestão, conseguiu um monte de adepto. No chat. Os caras falam: cara, esse cara aí tem capacidade, hein? Caraca, esse cara entende. Irmão. Por quê? Porque o André Moran deu uma aula de SAF, contestando a SAF e falando de estatuto. O cara mostrou proposta. O André Moran, e não estou elogiando o André Moran porque eu não conheço ele como pessoa, não sei quais são as ideias dele, mas o André Moran, durante o Flu Resenha, ele mostrou ideias para o Fluminense ali. E eu até achei legal a explanação dele. Eu comecei a ver o chat não falando André Moran, presidente. Quando o Ademar estava lá no Vilela, a repercussão do chat, e ele tem que ter gente para olhar isso para ele, as pessoas da base, da campanha dele, para olhar o chat, era só porrada. Você entendeu? Pouca gente elogiando. Então, assim, tem que ver isso. O povo está cansado dessas patifarias políticas, de ficar dizendo que fulano é vagabundo, que ciclano. Meu irmão, eu desencanei disso. Política é isso, irmão. Política, se você procurar santo na política, tu tá fudido. Então, assim, o que o cara tem que entender? O que o cara tem de proposta? Qual é a proposta do cara? O André Moran não é candidato à presidência e conseguiu ser mais elucidativo do que o Ademar no Vilela. O que a galera quer saber, o que o cara tem, qual é o projeto do cara para o Fluminense. Aí o cara fica pedindo imposto de renda do Mário. Não tem sentido, gente. Fica aqui com uma crítica, o Ademar, não fica chateado comigo? É uma crítica construtiva, né? Construtiva, cara. Entendeu? Uma crítica construtiva. Vai por esse caminho. Pô, começa a mostrar pra gente o que você pode fazer. Entendeu? Porque quem gosta do Mário precisa saber de você o que você pode fazer melhor que o Mário. E não adianta você ficar com essa coisa. A gente tá falando do Mário e é o Matheus que é o candidato, né? Mas porque o Mário... Isso é uma simbiose. É quase uma simbiose. Isso fala muito, isso né? Diz muito.